Então, que coloca uma pergunta para os nossos debatedores responderem cada um à sua maneira, que é como o software livre pode ajudar na democracia. Aqui nós reunimos diferentes experiências de participação digital, todas elas com software livre, para que as pessoas apresentem minimamente, muito rapidamente, o que são essas experiências, essas plataformas de participação digital, e como o software livre ajuda nessas experiências, ou como essas experiências ajudam o software livre, enfim, num duplo sentido. Então, eu quero só apresentar rapidamente aos nossos convidados. Sobe aí, Pop. E a gente já começa. Nós temos aqui o Marco Konopak, que é do Ministério da Justiça, que vai apresentar o Pensando no Direito. O Henrique Parra, do Cidade Democrática. A Rosane Leite, aqui da Procergs, que vai apresentar o Login Cidadão. A Lívia Ascava, do Instituto TIM. O Ricardo Pop, do Participa.br, portal do Governo Federal de Participação Social. E o Pedro Brandão, do Laboratório Hacker, e do portal E-Democracia. Então, a gente vai ter que fazer uma dinâmica de uns 15 minutos cada pessoa, sermos rigorosos no tempo, para que a gente possa também abrir para vocês fazerem questionamentos, enfim, contribuírem no debate. Eu peço já para o Pedro contar sua experiência lá e contar como o software livre ajuda nesse processo de democracia digital. E eu sou o Fabrício, não me apresentei, desculpa, Fabrício Solanha. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou contar, então, para vocês um pouco da experiência do Laboratório Hacker da Câmara. O Laboratório Hacker é um órgão muito recente, ele foi criado ano passado, então tem bastante coisa aí a falar, apesar de pouco tempo de criação. E primeiro eu vou começar com um embasamento teórico do porquê ele existe, né? Tipicamente, os serviços que são fornecidos pelo Estado ao cidadão, eles são desenvolvidos pelo Estado de uma forma meio que unilateral, e o cidadão meramente consome, ele não participa desse processo. Só que existe um modelo que está surgindo cada vez mais, que se chama Bazar, e no Bazar o cidadão começa a participar de uma forma mais ativa, junto com os servidores das instituições, para construir os produtos que ele mesmo, como cidadão, vai consumir. Então, como é que funciona essa interação? A sociedade ela pode contribuir de diversas formas, né? Então, pode ser por meio de sugestões, por meio de aplicativos. No caso do Poder Legislativo, da Câmara, pode ser por meio de sugestões, de proposições legislativas mesmo, né? Dando opiniões, enfim. Então, isso nos leva a um questionamento de como que o parlamento deve funcionar. O parlamento, seguindo esse raciocínio, ele precisa de ser construído de uma forma também colaborativa, com o envolvimento da sociedade. Então, o que nós defendemos são a criação de espaços para experimentação. Esses espaços são espaços de inovação, e foi o que foi criado na Câmara, né, que é o Laboratório Hacker. No Laboratório Hacker, a ideia é que interajam os servidores que lá trabalham, os cidadãos e também os deputados. Todos estão trabalhando junto ali, desenvolvendo ideias, desenvolvendo projetos, enfim. E o insumo básico, principalmente aqui no contexto do FISLE, para o trabalho do Laboratório Hacker, são os dados abertos. Os dados abertos, para quem ainda não conhece, eu imagino que a maioria de vocês já tenha ouvido falar, mas são dados em formatos abertos, né? No caso seria XML, JSON, não proprietários, e com licenças permissivas que permitam o desenvolvimento de diversas soluções. E dentre essas soluções estão os aplicativos. Esses aplicativos podem ser para plataformas móveis, podem ser aplicativos web, enfim, tem uma infinitude de soluções que podem ser construídas. Eu vou mostrar algumas para vocês.
Então, o que aconteceu? Em 2013, nós fizemos uma maratona hacker, a maratona da hacker da Câmara, na qual nós selecionamos 50 participantes de diversos lugares do Brasil, e eles desenvolveram vários projetos. E durante essa maratona, os próprios hackers sugeriram ao então presidente da Câmara a criação de um espaço permanente para que aquilo ali não fosse mais um estado de exceção e começasse a se tornar regra na Câmara, né? Para que eles tivessem um espaço para estar circulando. Então, foi daí que surgiu a ideia do Laboratório Hacker, que foi acatada pelo presidente. Isso daqui que vocês veem a foto do espaço é um típico evento, né, que a gente realiza lá, em que há essa dinâmica de interação. Tem lá os servidores, tem lá a sociedade, jornalistas, enfim, a academia, todos estão ali trocando ideias, tentando bolar melhores soluções aí para a sociedade. Agora, o que acontece? Para que isso daí ocorra de uma forma fluida, é necessário que cada um desses papéis, né, então a gente tem uma imagem bem representativa, né, do servidor, do deputado e da sociedade. Todos esses três precisam sair um pouco da sua forma de trabalhar. O que acontece é que o parlamentar ele tem uma forma própria de fazer política, essa forma muitas vezes não é compreendida, a sociedade ela quer a mudança agora e o servidor público tem uma forma burocrática de trabalhar. Então, são dinâmicas muito diferentes. Para que essa interação ocorra de uma forma fluida, é necessário que cada um desses papéis saia um pouco da sua forma de trabalhar. Isso daqui é uma lista de alguns projetos que saíram da primeira Maratona Hacker que nós fizemos, e eu vou mostrar para vocês alguns. Essa página é o que vocês veriam, que vocês veem quando vocês entram no site da Câmara na parte de discursos. Você consegue procurar, por exemplo, por tema, ali está saúde, né? Então tem alguns discursos da saúde. É uma transparência boa, né? Você consegue obter os dados, mas não é uma coisa muito visual. Então, o que os hackers fizeram? Eles desenvolveram um projeto chamado Retórica Parlamentar, que converte aquela visualização, ou melhor, aqueles dados que estavam crus no site, em uma visualização. Então, cada bolha dessa representa um tema de discursos que aconteceram em determinado ano, e quando você clica na bolha, você consegue visualizar os rostos dos deputados. E sempre mantendo a proporção. Quanto maior a bolha, mais aquele tema é discutido, e quanto maior a carinha do deputado, mais aquele parlamentar falou sobre aquele assunto. Então, isso foi um resultado bastante interessante, que, inclusive, se vocês entrarem hoje lá na parte de discursos, tem um link para esse projeto, né? Então, o próprio Departamento de Taquigrafia da Câmara aprovou, gostou desse projeto e colocou um link lá. Um outro projeto é o Meu Congresso Nacional, que traz informações do mandato dos parlamentares. Então, eles colocaram, por exemplo, uma métrica tem um termômetro ali à direita, do quanto que aquele parlamentar está gastando em relação aos outros. Quanto mais vermelho, maiores são as despesas. Então, é uma ressignificação desses dados, né? Os dados estavam lá, estão todos disponíveis, mas eles estão sendo convertidos em uma coisa mais agradável ao público. Aqui também, do Meu Congresso Nacional, a lista de parlamentares que usaram serviços de uma empresa, né? Então, tem lá o quantitativo total. E um gráfico também com as despesas em diversas categorias, né? Então, quanto que cada parlamentar gastou com os correios, com telefonia, enfim, aí tem as várias categorias. Aí agora a gente entra no assunto que está bem direcionado aqui com um assunto desse painel, que a gente vive um momento em que há um conflito entre a democracia representativa e a democracia participativa, né? A democracia participativa cada vez mais está se manifestando, né? A gente vê as manifestações, até nas redes sociais. Então, pensando nisso, foi criado em 2009 o portal E-Democracia, foi um portal da Câmara, né? E a ideia do E-Democracia é reunir debates acerca de assuntos que estão sendo discutidos lá no parlamento. Então, por exemplo, aqui, mobilidade urbana, nunca tinha lá. E tem diversas ferramentas lá, uma delas é o bate-papo com vídeo. Esse bate-papo ele é usado em eventos da Câmara, então podem ser eventos do plenário ou eventos das comissões, e é uma interação que acontece em tempo real. O cidadão pode mandar sugestões, questionamentos de um evento que está acontecendo. Esses encaminhamentos vão ser lidos por um moderador que vai mandar para quem estiver presidindo aquela sessão.
Aí um exemplo que eu cito para vocês dessa ferramenta é quando os parlamentares, os deputados, estavam discutindo um projeto que proibia com que crianças entrassem em lan houses uniformizadas. Aí veio um cidadão do interior e questionou, ele disse, olha, as pessoas do meu município elas não têm dinheiro para comprar roupa, então elas usam uniforme mesmo fora do horário escolar. Então, quer dizer, um projeto que iria prejudicar ali o dia a dia das pessoas que moravam ali. Então, os parlamentares, na hora, eles descartaram o projeto, com esse simples feedback, né, do cidadão. Essa outra ferramenta chama-se Wikileges. O Wikileges é uma ferramenta que traz uma abordagem parecida com o Wiki para discussão de projetos que estejam tramitando pela Câmara. Não só pela Câmara, mas assim, é uma ferramenta genérica, pode ser usada para qualquer texto legislativo. Então, o que acontece? Cada um desses artigos do projeto de lei, por exemplo, podem ser individualmente comentados e sugeridas alterações àquela redação. Aí um exemplo que a gente tem é o Marco Civil da Internet. Esse é o segundo artigo, com a redação original. E esse texto que está em branco são as alterações que foram acatadas, né, do texto do Marco Civil da Internet. E o interessante é que essas alterações foram, inclusive, citadas no relatório do deputado relator do projeto, o deputado Alessandro Molon. Tá. Nós, recentemente, começamos o desenvolvimento de um aplicativo para Android, chamado Democracia Móvel. A ideia do aplicativo é permitir que os cidadãos possam interagir em discussões que estão acontecendo no site. Então, ele pode escolher, usando uma interface web, uma interface móvel, um debate, mandar mensagem nessas discussões e também incluir vídeos junto naquela discussão. E qual que é o apelo disso? O apelo é que a gente quer fazer um teste. A gente quer ver se os parlamentares começam a fazer um uso mais extensivo da democracia, tornando isso bastante fácil para eles. Então, seria um aplicativo que estaria no celular deles, né? E, por exemplo, imagina que ele está lá no plenário, esperando uma votação, aí ele poderia pegar o celular, gravar uma videoselfie respondendo a um cidadão na democracia. Essa é a nossa premissa, que a gente quer ver se começa a colar. Claro que a gente tem que fazer uma divulgação interna e fazer eles tomarem conhecimento disso, mas é o que a gente gostaria de ver acontecendo com a democracia. Tudo, hoje em dia, está em open source, está no GitHub. Isso é bem recente, então foi só em 2014 que nós conseguimos liberar o código-fonte, mas há diversos problemas que nós já reconhecemos. O e-democracia ele não é, por exemplo, responsivo, então não abre legal no celular. Tem muitas melhorias à ferramenta de bate-papo, várias melhorias de usabilidade. Então, tem muitas coisas ainda a serem feitas. E o problema é que o modelo em que o e-democracia foi construído data de 2009, né, foi quando a gente começou o desenvolvimento. E naquela época não havia laboratório hacker, a gente não havia aquele raciocínio de um desenvolvimento colaborativo. Ele foi feito de uma forma unilateral e nem era aberto, né, como eu acabei de citar. Então, tem problemas. Assim, até os nossos desenvolvedores lá têm dificuldades em trabalhar com as ferramentas, né, que no caso é o LifeRay em Java. Então, nós estamos começando agora a pensar na criação de um novo e-democracia, né? Talvez até começar algumas ferramentas ali do zero, usar outras tecnologias. Então, eu estou aqui também convidando vocês a participarem desse debate, né? Como eu disse, o Laboratório Hacker é um ambiente aberto, é um espaço aberto. Depois eu tenho contato, né, que vocês podem estar participando lá também. E, por fim, eu vou falar, eu acho que meu tempo está quase acabando, né? Tem um projeto chamado Mapa Participativo, que nós começamos a desenvolver. A ideia é que esse projeto se integre algum dia ao e-democracia. E o Mapa Participativo tem como premissa a gente visualizar e participar de discussões com mais facilidade. Então, é uma interface mais ou menos como essa aqui, que divide as discussões em blocos, então fica uma coisa mais visual, né? A gente pensou em usar elementos de cores também, e permite a interação com essas discussões. Quer dizer, o usuário pode concordar, discordar ou até propor alternativas diferentes àquilo que está sendo discutido. Tudo isso é muito experimental, essa interface tem menos de uma semana, a gente ainda está trabalhando nisso, mas é um projetinho que a gente acredita que pode
pode vir a agregar alguma coisa aí nessa questão de discussões, né, porque eu acho que está muito alinhado também com a questão de democracia. Eu acho que é isso que eu tinha a falar. Acessem o blog labhackercd.net e estou aberto aí a perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado. Valeu, Pedro. Eu já vou passar direto ao Marco, então, que vai falar sobre os projetos do MJ e pensando direito mais especificamente. Marco, está contigo. Obrigado, boa tarde a todos e todas. Queria ter uma apresentação tão bonita quanto a do Pedro, mas não tem. E eu vou falar um pouco das nossas ferramentas. Você pode tirar essa apresentação que eu vou pedir para você colocar lá depois. Isso, coloca na primeira página, isso aí. Eu vou falar um pouco das ferramentas que a gente tem trabalhado dentro do MJ para participação, mas eu queria aproveitar um momento reflexivo também para a gente discutir um pouco do conceito participação e de outros elementos até um pouco mais abstratos. Eu espero não ficar muito chato para vocês se alguém veio com a expectativa de ver puramente ferramentas e tecnologias que a gente vem desenvolvendo. Então, eu queria orientar um pouco ao título dessa mesa, né? Pode o software livre ajudar a democracia? A resposta simples e imediata é que sim, né? A gente tem uma série de ferramentas e tal, mas nesse caso talvez seja interessante a gente refletir um pouco do como isso poderia ser possível. E daí também decorrem duas respostas possíveis. Aí, na resposta automática é que o software livre oferece uma série de ferramentas abertas, que permite a organização política, a conexão entre atores, troca de opinião entre pessoas, categorização de ideias, propostas, organização, sistematização dessas ideias. Mas a resposta que não é tão automática e que eu acho que é interessante a gente refletir dentro desse processo também, são justamente a que traz à tona um conjunto de valores embutidos dentro do que o software livre é e o que é fazer software livre. E o software livre, enfim, como todos aqui sabem, estamos num Fórum Internacional de Software Livre, a não ser que alguém tenha chegado ontem nesse mundo, vai entender que o software livre tem uma série de liberdades intrínsecas ao seu uso, né? São as nossas 4 liberdades fundamentais. Mas essas liberdades elas estabelecem a coisa em si. Quando a gente decide o que fazer com essas liberdades, ou seja, as ações decorrentes que essas liberdades nos permitem, você acaba percebendo, levantando alguns valores para que essa ação aconteça. E esses valores estão associados muito à colaboração, à solidariedade e à cumplicidade em torno de resolução de problemas. E aí, se guardar bem esse conceito de resolução de problemas, né? Então, pensando num paradigma da democracia participativa, em contraposição à democracia representativa, que até o Pedro já citou. Esses valores que a gente percebe muito no fazer software livre, eles aparecem nessa construção mais ampla, né, democracia participativa, e são fundamentais para pensar um novo patamar democrático, em que a gente não seja tão dependente do governo, mas que junto com ele a gente passe a construir soluções. E isso vai muito no entendimento de deixar a ideia também dialogando um pouco com a fala do Pedro, deixar a ideia do governo como simples prestador de serviços públicos, mas também articulador de soluções comuns para problemas, enfim, N problemas, e a solução desses problemas em articulação com a sociedade. Você pode deixar fixo naquele primeiro, tá? Eu peço. Como eu disse, eu não estou com a apresentação totalmente estruturada. Bom, para essa discussão também não ficar muito abstrata, fazendo essa introdução um pouco
criando algumas ideias aí, guardem um pouco essas ideias, agora vamos deixá-la um pouco concreta. Eu vou mostrar algumas soluções usadas aí para hackear o Estado e trazer a participação como forma de gestão de serviços públicos e políticas públicas. E aí eu vou falar um pouco o que a gente fez recentemente com o debate público da regulamentação do Marco Civil da Internet e o debate público da Lei de Proteção de Dados Pessoais, e recentemente o MJ lançou um debate público sobre medidas anticorrupção. Bom, o que a gente faz lá no Ministério da Justiça, especificamente dentro da Secretaria de Assuntos Legislativos, a Secretaria de Assuntos Legislativos é a secretaria dentro do MJ responsável por relações com o Legislativo, né, como o próprio nome dela. Então, a SAL ela é responsável por emitir pareceres sobre projetos que estão em tramitação no Congresso e auxiliar a Presidente da República nas suas atribuições constitucionais, e especificamente nos pareceres de sanção e veto de leis. Mas, pensando que nós temos essa construção e também entendendo que, com o diálogo da sociedade, a nossa atribuição dentro dessa esfera ela seria melhorada com a opinião do público, com a participação do público, foi criado o projeto Pensando o Direito, que atua tanto na promoção de debates públicos com a sociedade sobre temas relevantes, quanto também na viabilização de pesquisas acadêmicas que são usadas para subsidiar esse trabalho técnico diário que a gente faz. E dentro do Pensando no Direito foi constituída, obviamente, construída uma plataforma para poder viabilizar esses debates públicos. Essa plataforma, hoje, ela está baseada em WordPress, e para alguns casos a gente usa um plugin de deliberação online chamado Delibera, e para outras, como questões que a gente precisa fazer debates em textos normativos, a gente usa outras soluções como comentários parágrafo, também chamado Dialog, e outros plugins do WordPress. Mas a raiz aí é o WordPress. Eu vou mostrar um pouco do Delibera. Você pode rolar um pouco, por favor? Clica nesse, participe do debate primeiro, isso. Esse foi o debate Medidas Anticorrupção que encerrou ontem. Então, tem uma apresentação do debate, né, pode rolar. E aí, esse debate foi dividido em eixos, pode rolar, e as pessoas faziam comentários dentro desses eixos. Clica no primeiro comentário aí. Então, por exemplo, rola lá no começo, para a gente ter. Então, aí você tem, por exemplo, uma pauta que teve 54 comentários. Então, as pessoas, obviamente, a partir de um texto base, tecem seus comentários e as pessoas dialogam entre si e concordam ou discordam com esses argumentos. Diferente do que já foi das ferramentas clássicas de consulta pública, que foram muito utilizadas por entre vários órgãos da Esplanada, a gente tem notícia que a primeira consulta pública foi feita, por exemplo, pela Anatel em 97, mas pode ser que ainda tenham outras anteriores. O modelo clássico era o quê? Você ter um formulário disponível para o cidadão, e o cidadão mandar seus comentários, e isso fica centralizado dentro do órgão público, e depois alguém lê e tirar suas conclusões, talvez dar ou não uma resposta sobre aquilo, e era simplesmente esse mecanismo simples. Quando foi lançado o debate sobre o anteprojeto de lei do Marco Civil da Internet, em 2009, esse conceito foi um pouco questionado e subvertido pela SAL, transformando essa ferramenta de participação numa ferramenta de participação aberta e dialógica. E qual que é a grande vantagem disso? É você justamente ter acesso a todos os comentários que são feitos, responder esses comentários e construir, na verdade, não só uma plataforma de consulta, mas uma plataforma de debate verdadeiramente. Então, isso gera uma série de vantagens, até porque as ideias estão em contraposição e estão vivas ali, sendo discutidas, né?
Voltando, você pode voltar para mim? Mais um. Clica no Marco Civil, por favor. Isso. Recentemente a gente teve o debate público da regulamentação do Marco Civil da Internet. Então, algo que a gente tem notícia também foi a primeira vez que um decreto, uma proposta de decreto, foi posta em debate. E a nossa ideia era justamente seguir um pouco do que foi o debate dentro do anteprojeto de lei. Aqui a gente também usou o delibera, esse é um debate fechado, mas agora ele está em modo sistematização, então por isso que precisa de mais alguns cliques para achar ler as pautas, mas eu acho que não é o caso da gente apresentar isso aqui agora. O que eu queria ressaltar é que, dentro do debate público do Marco Civil, a gente se orientou por algumas diretrizes. A geração de informação para o engajamento e a mobilização, então a gente teve, associado à liberação de um debate público, a gente teve um trabalho importante de comunicação em torno disso, para que as pessoas soubessem que o debate estava acontecendo, primeiro de tudo, e fossem motivadas a participar. Outra diretriz que a gente adotou foi a acessibilidade e a facilidade no uso de ferramentas. Então, como construir interfaces que as pessoas tivessem facilidade de interagir, fazer comentários, concordar, enfim, participar do debate. O armazenamento mínimo de informações do colaborador, incluindo a anonimização do acesso. Aqui tem até uma questão. A gente, quando pede para a pessoa fazer um cadastro no site para colaborar, a gente só pede 4 informações básicas. O nome que ela quer se apresentar, que não necessariamente é o nome dela verdadeiro, um e-mail e um aceito aos termos de uso. Acho que está faltando. E uma senha, óbvio. São esses 4 itens que a gente pede para a pessoa colaborar. E aí foi até engraçado que uma das primeiras respostas que a gente teve dentro do debate público foi alguém indignado, pedindo que esse debate era um absurdo, porque para ser válido, o MJ teria que pedir título de eleitor, data de nascimento, enfim, uma N outras questões. Quanto tempo eu tenho? Nossa Senhora. Eu tinha metade. Enfim. E a quarta diretriz que a gente se orientou foi a transparência total no processo. Então, tanto o conteúdo recebido por outros meios, ou seja, as pessoas mandavam conteúdos e contribuições por e-mail, a gente postava na plataforma. E aí vem uma grande questão, que é o quanto à abertura do código da plataforma. Quando a gente lançou o debate público, a gente abre a segunda aba, a seguinte. Quando a gente lançou o debate público, a gente fez um chamado à comunidade de software livre para verificar o código, auditar o código e participar do seu desenvolvimento. Então, essas 4 diretrizes foram, a gente julga, importantíssimas para se construir um debate público que, de fato, fosse inclusivo, que gerasse engajamento e gerasse alta participação social. E aí, com base nessas diretrizes, a gente teve 2 ações públicas interessantes, que foi esse chamamento e a sistematização aberta do debate. Então, se você abre ali a terceira aba, por favor. Hoje o Marco Civil está em modo sistematização, que a gente chama. Então, todas as pessoas que participaram também agora têm acesso a... Vai rolando a página devagarinho, por favor. Então, a se engajar também na sistemação. Então, a gente percebe que existe um debate público. As pessoas fizeram as contribuições. Mas um momento importantíssimo desse debate também é a sistematização. Para quem participou já de comitê, de grupo de discussão, de GT, de conferência e tal, entende um pouco o que eu estou falando. A sistematização é parte fundamental do processo de tomada de decisão e de consolidação dos resultados do debate. Porque quando você tem uma série de opiniões divergentes, é importante você dar transparência de como que as decisões, as divergências foram resolvidas. Então, por isso, a gente também enfatizou muito que a sistematização era um processo
importante a ser aberto também. Então, se você for rolando, todas as pessoas têm acesso ao download do histórico em CSV da contribuição. Então, você pode rodar análises, pode extrair outros dados, o histórico em PDF, quem tiver interesse em imprimir, espero que ninguém tenha interesse em imprimir, porque eu acho que seria uma grande agressão ambiental. A gente tem aí mais de 1.500 páginas de debate. O histórico, né, então a plataforma não permite novas contribuições, mas ela está aberta, o histórico online. E aí, claro, você tem a opção de enviar uma proposta de sistematização. Já estou concluindo. Eu ia falar mais um tanto aqui, mas eu vou falar depois. Rola um pouquinho. Outra coisa que a gente fez questão de oferecer, então a gente abre para sistematização, a gente não joga os dados, a gente também estava tentando engajar a comunidade em usar ferramentas de colaboração para fazer a sistematização. E aí foi muito legal que o pessoal do antivigilância.org tomou a iniciativa e a gente sugeriu 2 ferramentas, né, o Hipóteses e os PEDs, né, para fazer essa sistematização colaborativa. E o pessoal da Antivigilância se engajou na ideia e abriu um PED, toda a sistematização do antivigilância.org foi feita de forma aberta também e integrada. O Hipóteses é uma ferramenta de anotação, depois eu posso demonstrar ela, que ela é bem interessante. Você consegue pegar trechos do texto e ir anotando, gerando tags e tal. Super importante para quem está sistematizando, né? Rola, já estou concluindo. Já. E é isso. Só abrir o debate em números um pouquinho, só para concluir. Ali, rola, tem um ícone aí, debate em números. Não, no meio. Debate em números, do lado direito. Quase. Aí. Então, para concluir, essa era uma outra ferramenta de sistematização, né, de apoio à sistematização, que serão os números do Marco Civil. Pode ir rolando para mim, por favor. Que aí são os dados que foram produzidos, né, durante todo o debate. Quem tiver curiosidade, depois vê. Número de comentários, pautas criadas, quem foram as pautas mais comentadas. Então, para concluir, a gente entende que os processos de construção de debate público eles têm que estar... não são simplesmente sistemas abertos que ficam aí disponíveis. Se a gente se propõe a abrir o debate com a sociedade, é importante que ela também esteja municiada e totalmente integrada nesse processo de debate do começo ao fim. E também saiba os passos que os passos que esse debate vai ter, como é que ele vai se dar, qual que vai ser a influência direta de transformação. Eu tinha algumas coisas para falar, mas acho que eu falo na volta aí. E o seu anúncio aí, Marco? Se você puder fazer em um minuto. No final daqui da mesa... É que eu acho que não vai ter final? Não. Vai ser infinita? O Fabrício me lembrou, no final eu queria fazer um anúncio. A gente está aqui no FISLE também lançando um conjunto de editais para desenvolvedores, designers, pesquisadores a participarem do projeto Pensando Direito. São editais que têm uma remuneração interessante de um valor de R$60 mil para um trabalho de 6 meses, para trabalhar no desenvolvimento das ferramentas abertas de debate público. Se sobrar tempo, eu abro mais detalhes e a gente conversa. Beleza? Obrigado. Desculpa extrapolar um pouco o tempo. Obrigado, Marco. Eu vou... A ordem aqui, eu não... mais ou menos combinei, mas, na verdade, eu meio que estou adotando uma estratégia de a gente passar por diversas experiências, primeiro legislativo, executivo. E agora eu queria pedir para a Lívia, que é do Instituto TIM, para, a partir de uma sociedade civil, como o software livre pode ajudar na democracia. Legal. Bom, espera só um minutinho, daí eu te peço para passar, tá? Bom, eu estou aqui representando o Instituto TIM, né, que tem uma das frentes de trabalho do Instituto TIM é a frente de aplicações, que trabalha com tecnologia livre para a gestão pública. E dentro da loja, o Mapas Culturais é o projeto que eu vou apresentar, tem outros 2, o ZUP e o Para Pesquisa, e a gente sempre trabalha tentando fortalecer algum programa, plano, política de governo que já existe, e no caso do Mapas Culturais é o Plano Nacional de Cultura com o Sistema Nacional de Informações e Indicadores da Cultura, né? Aí eu vou passar o videozinho aqui para apresentar o projeto primeiro e depois eu falo um pouquinho mais dele. Mapas estão sempre presentes na nossa vida, nos dizem aonde estamos,
estamos, mostram como chegar de um lugar a outro, delimitam territórios, nos ajudam a conhecer o mundo. Mapas Culturais é um software criado para que a gente possa compreender e participar da produção cultural de um território. Com ele, é possível reunir todos os envolvidos nessa produção, quem administra, quem faz e, é claro, quem usufrui de tudo isso. É uma ferramenta colaborativa. Todos os envolvidos na produção cultural podem alimentar o mapa com informações. Para os gestores públicos, fica fácil publicar a agenda cultural, ver o que está acontecendo, saber quantas iniciativas existem e quais são as carências mais importantes. Em resumo, melhora a capacidade de comunicação e gestão cultural do município, do estado e do país. Tudo é devidamente identificado, localizado geograficamente e a busca pode ser feita por meio de filtros. Assim, fica tão fácil encontrar espaços, eventos, quanto entrar em contato com quem faz. Seu conteúdo também pode ser desdobrado em aplicativos para smartphones e portais. Mapas Culturais é um software livre para gestão cultural e mapeamento colaborativo, elaborado de acordo com as especificações do Ministério da Cultura e da Lei de Acesso à Informação. Uma realização do Instituto TIM e da Prefeitura de São Paulo. Bom, aí aparece a Prefeitura de São Paulo como realizadora, porque ela foi o primeiro parceiro de desenvolvimento do Mapas, e a parceria dela ajudou muito na orientação de como o software ia ser criado, né? Mas o mapa, a ideia de mapeamento de georreferenciar a cultura é uma ideia que ela surge antes do Instituto TIM, inclusive, né? Em 2012 já tinha a experiência do mapa de vistas, teve o mapeamento da cultura de Fortaleza, foi o mapeamento da cultura de Fortaleza. E em 2013, com essa parceria entre o Instituto TIM e a Prefeitura de São Paulo, uma ferramenta de gestão da cultura por georreferência começou a ser desenhada a partir dessas experiências que já tiveram, com um encontro que reuniu ativistas, pessoas da cultura livre, representantes do setor público, para pensar como que seria essa ferramenta, inclusive a partir dessas experiências anteriores que aconteceram, né? E essa foi a primeira instalação do Mapas Culturais, que é da Prefeitura de São Paulo. E ele tem o Mapas Culturais ele tem duas camadas. A primeira camada que é do mapeamento colaborativo da cultura. Então, todo cidadão pode incluir ali informações sobre projetos, eventos, espaços e os agentes culturais. E o setor público também pode fazer isso. Vou pedir para você descer um pouquinho, que aqui tem o número de eventos, que são 474 que foram criados por agentes e 303 pela Secretaria da Cultura. Aí, se for descendo mais um pouco, tem aqui o número de agentes cadastrados, por exemplo, são 5.257 cadastrados de forma independente e 61 são da Secretaria Municipal da Cultura. Os espaços também têm são 1.355 cadastrados, e desses 1.355 cadastrados, 294 são da Secretaria Municipal da Cultura. Então, acho que esses dados, essa diferença entre os dados, dá para a gente ver a importância da colaboração para que você consiga reunir um número maior de informações, né? E acho que essa lógica da possibilidade do cidadão colaborar, ela vem muito da premissa que vem com a cultura da colaboração, do software livre, de que o setor público não dá conta de fazer o trabalho sozinho, né? Que mapear, entender tudo o que acontece na cidade e fazer essa gestão não cabe ao setor público realizar sozinho, porque vai ser sempre limitado. Então, abre-se para a colaboração. Hoje, essa foi a primeira instalação, mas hoje o Mapas Culturais já está instalado em outros 8 parceiros. São 6 municípios e 2 estados, de estados, inclusive Rio Grande do Sul é um deles. E até 2016 a gente vai ampliar essa parceria para mais 15 parceiros de implantação, e a gente também está numa articulação com o Ministério da Cultura para que ele seja uma ferramenta do SNIC, né? Essa parceria com o Instituto TIM, o que ela significa? O Mapas Culturais é um software livre, então isso representa que qualquer órgão público interessado ou qualquer
coletivo de cultura que queira fazer essa instalação pode fazer, o código está aberto no GitHub, mas a parceria com o Instituto TIM, ela significa que a gente tem um acompanhamento nessa implantação, a ajuda na customização, então uma mudança de conteúdo editorial, de logomarca, de coisas nesse sentido, um suporte técnico para as equipes de tecnologia que têm interesse que vão internalizar isso, porque esse é um dos grandes desafios que a gente tem, conseguir fazer um suporte aí que torne a ferramenta independente dentro dos seus próprios órgãos de TI, né? E geralmente o Mapas Culturais envolve uma parceria intersecretarial entre as equipes de tecnologia da informação, Secretaria de Cultura e Secretaria de Comunicação. E aí eu vou te pedir para passar já para outra aba, porque aí já está a visualização já referenciada, né? E para a Secretaria de Comunicação... Não, isso, aí mesmo. E para a Secretaria de Comunicação, isso é super bacana, porque a gente, ao mesmo tempo que cria esse banco de dados, o mapeamento, já tem uma visualização georreferenciada, então toda a parte de agenda, do que acontece na cidade, pode ser vista aí pelo Mapas Culturais, né? Se você pode clicar em um ponto, por favor? Pode, isso. Aí já aparece qual que é o equipamento, as informações deles, e isso daí é porque a gente fez a busca por espaço. Se fizesse por evento, também ia ter as informações do evento, e tem todo o registro aí também do que é feito, né? Você pode passar para o próximo, por favor? Aí a gente está numa página de um agente da cultura, né? Sobe um pouquinho, que é o Flávio Guedes, e se você desce, você tem aí o portfólio do agente. Que isso também é uma funcionalidade que acaba sendo atrativa, porque em vários momentos, vários editais da prefeitura, você pede o currículo do agente, o portfólio, e ele pode ir construindo esse portfólio já pelo sistema, né? Aí para o próximo, por favor. Esse daí é o site da Virada Cultural, que ele foi construído agora com base nos dados do SP Cultura. Então, ele usou os dados da API. Essa API, a API de escrita que está sendo finalizada, né, Bruno? A de leitura funciona, e a API de escrita até acho que esse mês, o mês que vem, a gente já está liberado, então todos os dados podem ser aproveitados para outro sistema. O Centro Cultural São Paulo, que é um equipamento público, por exemplo, ele tem um sistema de gestão de contratos lá do equipamento. E eles estão construindo um sistema que integra os dados para que você possa, no momento em que o contrato de um agente, de um artista já é feito, ele já é cadastrado direto na plataforma também. Bom, e aí eu acho que isso daqui eu tentei apresentar o funcionamento geral da plataforma e qual que é a lógica dela, mas ela tem essas duas camadas, então, né? A camada de mapeamento colaborativo, de comunicação, porque você gera uma visualização de tudo isso, e ela é super útil para o cidadão. E tem uma outra camada, que é a camada que, no limite, isso vai gerando um grande banco de dados da cultura, e, a partir disso, possibilitando a construção de políticas de uma forma mais estratégica. Então, o gestor público ali da cultura, ele pode olhar e ver em um bairro que tipo de equipamentos existe mais, equipamentos públicos, e pode ver quais são as demandas, qual é o perfil daquele bairro. Na Zona Sul de São Paulo, por exemplo, você tem muito sarau, e esses saraus acontecem em bares, né? E fazer essa avaliação de que tipo de política pública deve ser feita para aquele bairro a partir das características que ele já apresenta. E esse banco de dados, ele pode ser... Ele está aberto para download, né? Então, ele está disponível em dados abertos, e pode-se construir em cima dele outras visualizações e outras leituras, inclusive por parte dos cidadãos. Esse ano a gente realizou, em maio, o segundo encontro de mapas culturais, que foi durante o Encontro Hacker, e nesse encontro a gente já reuniu toda essa rede de parceiros que tinham implementado para trocar experiência sobre o projeto. E aí acho que começa um desafio
que a gente tem agora, daqui para frente, né, que não é só desenhar, mas desenvolver toda essa rede de gestores públicos, tanto da parte estratégica quanto da parte de tecnologia, para construir a plataforma daqui para frente e fazer uma governança dela. Acho que aí está o maior desafio que a gente tem pela frente, não só a gente, mas o HackLab, o Núcleo Digital, todas as equipes de desenvolvimento que estão junto, e os próprios gestores públicos, né? Porque a ideia é que as secretarias elas sejam independentes do Instituto TIM no médio prazo, né? Então, como que a gente vai construir isso? Como que a gente vai ter equipes de tecnologia que destinem de esforço de desenvolvimento para fazer as melhorias, as especificações que são necessárias para cada município e estado, e, ao mesmo tempo, consigam pensar nessa contribuição de uma forma que olhe para a comunidade, que a contribuição possa melhorar, possa beneficiar também os outros parceiros que já implantaram, acho que é a discussão que a gente tem mais forte agora nesse momento. E até o Bruno do HackLab, que é o nosso parceiraço, está aqui. E, na abertura de perguntas, eu acho que todas essas coisas de desafios técnicos que a gente tem pela frente, ele pode contribuir bastante, porque agora, com a possibilidade de implantar no MINC, com a possibilidade dessas outras redes, a gente precisa começar a pensar em qual que vai ser o nível de autonomia que cada instalação vai ter, qual que vai ser o nível de privacidade de dados ali, quais dados vão ficar restritos a cada instalação, ou se esses dados vão estar centralizados a uma instalação única, porque no Ceará, por exemplo, o governo do Ceará tem, mas já tem Sobral, que é um município. Em São Paulo, o governo do estado vai implantar, e o município de São Paulo já tem, Santo André está em instalação, São Caetano, São Bernardo, são outros municípios que estão interessados. Então, no limite, como que a gente vai conseguir fazer com que não tenha redundância desses dados, então, que ninguém tenha que publicar em 4, 5 plataformas o mesmo dado, que eles sejam integrados, mas que também possa ter um nível de autonomia para que a gestão pública acesse esses dados de uma forma que lhe interesse, né? Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Lívia. Bom, agora a gente já passou por experiências do Legislativo, Executivo, iniciativas da sociedade civil, e eu vou pedir agora para que a gente conheça uma iniciativa local do Governo do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, que é o Login Cidadão, mas que já está sendo usado por diversos, né, ou está se espalhando pelo Brasil e para fora do Brasil. Então, Rosane, conta para nós como é o Login Cidadão e como que ele, como software livre, tem ajudado na democracia. Hein? Oi, eu estou aqui pelo Login Cidadão, como já foi falado, tá? Eu trabalho na Procergs. Assim, é gratificante para a gente, da equipe, que começou a trabalhar em final de 2013, com essa ideia de uma identidade digital, e ver que nesse fórum, no FISLE 16, a gente está tendo bastante espaço para falar sobre isso. Hoje de manhã a gente teve um encontro da comunidade, há pouco teve um outro encontro mais de gestão sobre o Login Cidadão. Aqui a gente está podendo, de novo, trabalhar, conversar sobre essa iniciativa. Só que eu também não quero cansar ninguém. Assim, vocês já devem ter escutado isso em alguns outros momentos aqui dentro, então eu vou passar bem rapidamente para focar mais no que foi pedido para a gente focar aqui nesse evento. Tá? Então, passando ali eu vou comentar com vocês assim, o porquê que nós viemos para essa iniciativa. Tem uma tela aqui seguinte, que seria o governo eletrônico 1.0. Isso é a nossa realidade hoje ainda. Tá? Eu acho que dificilmente em algum lugar a gente vai encontrar alguém que tenha uma identidade única para acessar todos os serviços. Pelo menos dentro do Estado, isso aqui ainda é realidade. Ou eu não tenho serviço nenhum, ou eu tenho só uma página que me explica como fazer, ou eu forneço meus dados todos de novo, ou eu tenho um cadastro separado em cada lugar. Essa é a nossa realidade atual. Então, o que a gente está, com o Login Cidadão, a gente está querendo partir para um outro nível. Na próxima tela, a gente pode ver a ideia do que é o Login Cidadão. É que eu tenha uma identidade única, e essa identidade, de certa forma, eu possa dizer qual é o serviço que eu quero usar. O serviço vai poder saber se o meu login é forte, não é forte, através de... A gente está chamando aqui de medalhas, né? Mas, na verdade, hoje de manhã, no nosso encontro do Login Cidadão, a gente até definiu que medalhas não é o melhor termo. O melhor termo é ter certificações. Isso. Então, a gente já está até... Assim,
até essa convivência, essa troca de ideias ajuda nisso, para a gente evoluir e ir adiante, né? Então, as características conceituais do login, a seguir, elas são: o cidadão é centrado no cidadão, o cidadão tem autonomia sobre os seus dados, ele decide o que pode ser visto, como pode ser usado. Tem transparência, porque o cidadão sabe quem está acessando as suas informações. Tem garantia de identidade, tanto para o governo que precisa, eu estou falando sempre governo, mas isso poderia abrir para a parte privada também, né? Não só governo. Mas assim, o governo precisa saber se aquele cidadão em determinado serviço ele tem condições de acessar ou não. No caso, a gente começou todo esse trabalho por causa da votação de prioridades, ou consulta popular, que tem o mesmo nome para a mesma atividade, 2 nomes para a mesma atividade. Então, assim, a gente precisa saber que o eleitor é ele mesmo, na hora de votar online. Então, todo esse trabalho lá no início foi baseado nisso também, para atender uma necessidade, né? Então, serviços precisam de necessidades diferentes. Por exemplo, para a votação, eu preciso ter um título de eleitor. Quando eu for acessar o DETRAN, por exemplo, eu tenho que ter um documento lá validado, ou identidade, ou vou ter que ter um dado do DETRAN já cadastrado. Então, essas certificações serviriam para isso, para garantir que a pessoa que está tentando usar aquele serviço é ela mesma. Como características técnicas, ele foi feito em PHP 5.3.3, mas a gente vai estar migrando para o 5.4, isso questão de servidor que a gente tem na Procergs. Symfony 2.3, mas o Guilherme já colocou um branch no 2.7, que está esperando testes, né, Guilherme? Está esperando que seja testado. Usa Postgres, conforme o Guilherme falou antes, já na outra palestra, pode ser qualquer banco, também não tem problema, desde que use o Doctrine, é isso? Tá certo? Ele é um código aberto, está naquele endereço ali, GitHub, Procergs, login cidadão, e ele utiliza o protocolo WALF 2. Depois, na próxima tela, eu falo um pouquinho de medalhas, mas acho que dá para pular isso. Eu já citei um pouco do que são. Ali só está dito que as medalhas atuais que a gente tem é CPF validado, e-mail confirmado, título de eleitor validado também. E a carteira de identidade do RS, a gente está trabalhando para ter essa medalha. Como serviços implantados, a gente já tem hoje a Central do Cidadão. Quer dizer, se vocês quiserem fazer um pedido de informação da lei de acesso, ou se vocês quiserem fazer uma denúncia ou uma ouvidoria, acessar a ouvidoria do Estado, vocês já vão estar utilizando o login cidadão. Tem também o mapa da cultura. O mapa da cultura foi esse que foi apresentado há pouco pela Lívia, que no Rio Grande do Sul a instalação dele já usa o login cidadão. Tem também alguns serviços internos, que a gente até acaba usando o login cidadão também, porque poderia, no caso da nota técnica, é um deles. Tá? Tem o Procultura, para os produtores culturais, o gabinete digital e a votação de prioridades que eu comentei antes. Algumas evoluções que a gente teve desde o lançamento foi a inclusão de novas informações, novos serviços, autenticação em 2 fatores, estatísticas, atualização de layout e um módulo de notificações. Foram coisas que a gente foi evoluindo durante o ano. O Login Cidadão ele teve presente em alguns eventos desse ano, tá? Que foi o FISLI 15, quando ele foi lançado. A gente teve o segundo Encontrão Hacker em Porto Alegre, que foi quando a gente fez o uso do login no mapa da cultura. Depois teve um Encontrão Hacker em Fortaleza, que foi muito importante, porque a gente teve um GT de identidade digital, onde foram discutidos vários conceitos necessários para um login cidadão, e a gente pôde ver que o login que a gente tem hoje, ele atende alguns, mas a gente tem que ainda evoluir muito para ele atingir uma maturidade para ser utilizado a nível nacional, como a gente gostaria. Também a gente participou, o Guilherme esteve presente numa imersão da cultura também, onde foi justamente conversado também sobre essa parte de identidade digital. E lá também ele atualizou, já deixou o login, ele sendo livre dos códigos Procergs para ser usado por qualquer pessoa que queira baixar no GitHub e utilizar. E agora a gente está aqui presente no FISLI 15. Tá? 16 agora. Então, assim, só que aí eu estou aqui porque há poucos dias o Pop me convidou para vir, a questão que ele me pediu para tentar colocar aqui, assim, o quanto ser um software livre é fundamental para a disseminação da solução. Aí eu fiquei pensando, poxa, agora é difícil, né? Porque eu não sou da área de gestão, eu não sei exatamente assim como é que eu vou tratar esse caso, e até a gente esbarra na área de gestão em muitos problemas que às vezes nos impedem de ir adiante no que a gente gostaria. Mas aí eu fiquei pensando assim, poxa, um software livre, como é que é o nosso trabalho desde o início, né? Aí fiquei me lembrando como a gente trabalhou na construção do login cidadão. A gente tinha um problema a resolver, um prazo que era definido e não tinha mudança. O
que a gente fez? A gente olhou para dentro de casa, viu se tinha alguma solução, só encontrou a única solução mais próxima seria da nota fiscal gaúcha. A gente até tentou um acordo com eles para ver se eles podiam se tornar o provedor para todos os serviços. Não foi possível isso, tá? Mas a gente conseguiu um outro acordo de validação de dados com eles. Mas, dentro de casa, a gente não conseguiu. Então, para onde a gente foi? A gente foi lá para fora. O que está sendo feito lá fora? O que já existe pronto? O que a gente pode aproveitar para fazer? Então, aí foi que a gente descobriu várias pessoas com os mesmos problemas, iniciativas, algumas que a gente não tinha tempo hábil para estudar, para ver a possibilidade de usar, e encontrou protocolos, encontrou os providers, o ALF já pronto, que a gente poderia passar a usar. Então, aí nesse ponto, o que a gente pode ver? Né? A nossa decisão foi construir alguma coisa, mas não do zero. Então, aí já começa a importância porque, assim, é importante ele ser livre e ser liberado. Não é que o nosso software seja importante, ele ser livre para ser disseminado. É importante que todo software seja. Tudo que eu tiver disponível, uma ideia pode ser livre, um protocolo pode ser livre, um software pode ser livre. Por quê? Porque alguém que tiver uma necessidade vai lá, vai olhar e vai poder utilizar. Foi o que a gente fez. Assim, a gente ganhou muito tempo construindo alguma coisa baseada em coisas que já existiam. Por que construir do zero? Né? A gente tem exemplos de casos que o pessoal construiu um protocolo de novo. Quer dizer, o protocolo já existe, está lá fora, alguém fez, alguém pensou, alguém desenvolveu, alguém resolveu fazer um novo porque só confia no seu. Então, assim, é difícil, a gente tem que mudar essa mentalidade e começar realmente a utilizar. Todo software que estiver livre, ele só vai trazer benefício para todo mundo. E vai ser mais fácil. Quanto mais disponível tiver, mais fácil é. Né? E assim, a questão dela, como é que eu dizer assim, a solução disponibilizada em código aberto, o que vai acontecer? Né? Ela pode inspirar novos projetos, ela pode ser utilizada no estado em que se encontra, ser evoluída para uso próprio, ser evoluída para uso da comunidade ou reduzir custos. Aí a gente tem aquela questão, assim, né? Ser evoluída para uso próprio. O que adianta? Adianta, eu vou resolver meu problema e eu vou poder utilizar. Mas se eu não acompanhar uma comunidade, se eu não evoluir junto com a comunidade, eu não vou... Quando eu quiser aproveitar o que foi feito lá fora, provavelmente vou ter trabalho, talvez até duplicado, para juntar as duas coisas. Então, por isso é importante que ele seja livre, que exista uma comunidade que trabalhe junto para evoluir essa solução e que ela esteja sempre possível de ser utilizada por todos. Eu acho que era mais ou menos isso, mas eu queria mais comentar assim, aqui, os diálogos também são importantes, tá? Todos esses lugares em que a gente esteve, em que a gente se reuniu com o pessoal, tudo isso trouxe ideias, porque, às vezes, uma equipe só ela não percebe todas as coisas que estão envolvidas num problema. Tu começa a tratar em outros níveis, com outro público, com outras... Então, tu começa a ver coisas diferentes e o que o grupo traz, ele agrega e só melhora. Né? Então, acho que, assim, ó, mais ou menos, não sei, acho que está sobrando tempo, mas eu acho que era isso que eu queria passar, tá? Que eu acho que a gente precisa sempre estar somando, sempre evoluindo, e sempre tentando utilizar o que já existe e, se possível, sempre liberando o que a gente tiver e que possa ser disponível para um outro que vai ganhar muito tempo com isso. Né? Eu acho que essa é a ideia. Eu não sei como é que o pessoal... Acho que aqui no software livre esse é o caminho. Tá? Só que a gente tem uma como é que diz assim, uma dificuldade ou até uma tarefa muito grande para levar isso para dentro das organizações. Hoje, a gente lá... Eu recebo muito, assim, alguém me diz, olha, desenvolvimento colaborativo não funciona, a gente quer colocar isso lá dentro, a gente quer que seja software livre. Não, deixar em repositório não funciona, software livre não funciona. E a gente tem, assim, uma tarefa bem difícil, mas a gente acha que é possível mudar e acha que é possível que as pessoas possam acreditar nisso, que seja possível fazer um software colaborativo. Eu acho que existem exemplos aqui, a gente está ouvindo mesmo no fórum. Eu acho que isso é uma realidade que existe e que cada empresa tem que passar a adotar também, mesmo por mais dificuldades que hoje a gente esteja enfrentando, né? Mas eu acho que o caminho é esse para a gente construir alguma coisa melhor. Obrigado, Rosane. Bom, agora a gente vai passar de uma experiência local, uma experiência federal aí, que é o Participa.br. Não sei, você tem apresentação, Pop? Não. Então, melhor ainda, não vai precisar nem parar. Então, a gente vai para o governo federal com o Ricardo Pop, que vai falar de um portal de participação que é licenciado em software livre, o Nosfero, que é feito por uma iniciativa de uma cooperativa da Bahia, mas que tem colaboração de diversas instituições. E conta aí um pouco da experiência do Participa.br para nós, Pop. Valeu, Fabrício.
boa tarde, todas, todos. O Participa, ele... Contar um pouquinho de onde que vem a motivação, né, da gente trabalhar. Ele é um projeto, vamos dizer, de 1 ano e meio, mais ou menos, que está lançado. É um portal de participação social, que agora nós estamos trabalhando aí numa lógica mais de plataforma. Foi lançado em maio do ano passado, mais ou menos, embora a gente já tenha feito algumas experiências mais de consulta antes do lançamento oficial. E ele surge a partir de uma necessidade de nós oferecermos para o conjunto dos órgãos do governo um espaço onde eles pudessem colocar suas políticas para debate com a sociedade, usando algumas ferramentas e metodologias de participação online. Escolhemos a plataforma Nosfero para ser para fazer o desenvolvimento do Participa. As razões dessa escolha: primeiro, a questão de ser uma plataforma livre, uma plataforma licenciada em EGPL v3, o fato de ter desenvolvedores ativos no Brasil e próximos da lógica de trabalho do software livre, é uma questão aí muito... Desenvolvedores politizados, desenvolvedores que vêm na lógica aberta de trabalhar um valor intrínseco, isso foi importante. E também um motivo muito importante, principalmente quando a gente escolhe tecnologia dentro da administração pública, o fato da gente ter um fornecedor trabalhando essa tecnologia já com acúmulo, que é o SERPRO. Então, isso facilita muito o processo de desenvolvimento, de ativação da tecnologia dentro do governo. Então, isso foi mais ou menos o que nos motivou. A gente fez diversas consultas. O Participa, como é baseado no Nosfera, uma rede social aberta, então existe uma autonomia, uma facilidade na criação de comunidades de hospedagem de consultas. Então, a gente é procurado, desde o lançamento, a gente é procurado quase que toda semana por órgãos que querem usar e fazer consulta lá dentro. A gente apoia esse processo. Então, a gente no Participa já aconteceram diversas pequenas consultas usando as ferramentas de comentário por parágrafo que nós temos lá, o Pairwise, que é a priorização aos pares. Mas a gente teve um case aí de consulta no ano passado, há um ano mais ou menos, está fazendo aniversário agora, fez agora em abril, que foi o da ArenaNet Mundial, que foi a nossa maior consulta. A gente teve 200 mil pessoas participando. Era um método de participação, de priorização aos pares, que as pessoas podiam ou escolher uma das alternativas ou colocar uma proposta. Essa consulta ela foi incorporada para fora do Participa. Então, a maior parte das participações, mais de 90% das participações, não aconteceram no Participa, aconteceram nos espaços onde a consulta estava incorporada. Ela foi incorporada no Portal Brasil, foi incorporada em alguns blogs. E esse é um ponto importante aí, que, fazendo um parênteses, de como o software livre pode ajudar a gente a, inclusive, construir essa experiência. Que a gente usou, o método que a gente usou nessa consulta do ArenaNet Mundial, baseado num software livre, que é o Our Ideas, desenvolvido em Princeton. Estava disponível o código, a gente estudou o código, incorporou dentro do Nosfero, né? A gente, na verdade, fez colocou no ar na mesma infra e criamos um plugin para o Nosfera que está lendo do software livre Our Ideas, e assim que a gente realizou não só a consulta do Net Mundial, como pôde disponibilizar para todas as comunidades do Participa essa ferramenta para a criação de consulta de uma maneira mais simplificada. Quer dizer, um órgão de governo agora, que a partir dessa incorporação que nós fizemos de uma tecnologia livre e quiser desenvolver uma consulta usando essa forma, não precisa trilhar o mesmo caminho, pode, usando o Participa ali, criar facilmente a consulta. Isso só foi possível
porque a gente tinha essa tecnologia livre disponível e pudemos fazer essa incorporação com autonomia. A gente não está aprisionado aí a nenhum fornecedor dessa tecnologia específica e estamos aí com isso disponível. Nós temos uma experiência recente, a gente lançou essa semana, segunda-feira, a consulta da governança digital. O governo está fazendo um debate importante sobre governança digital, que impacta essas questões de por que é difícil desenvolver tecnologia dentro do governo. Então, está sendo discutido isso, quais são as iniciativas para facilitar esse processo, iniciativas para ampliar acesso à informação, iniciativas para melhorar os serviços digitais, serviços públicos e iniciativas de participação social. Essa consulta nós estamos fazendo no Participa BR, em parceria com o Ministério do Planejamento, que é quem está tocando esse debate da governança digital, e foi um exemplo de uma consulta que a gente criou bastante rápido, usando tudo que a gente já tinha ali. Nós não tivemos que criar uma nova tecnologia para essa consulta, está numa comunidade do Participa, usando tanto priorização aos pares quanto comentário por parágrafo. Tem essas duas modalidades de participação. O Participa, a gente tem, desde os últimos meses do ano passado, e agora com mais força esse ano, a gente tem deixado de chamar ele de portal, começando a chamar mais de plataforma, embora ele já tinha um pouco esse conceito de plataforma, mas a virada que a gente está fazendo é que nós estamos fortalecendo o acesso da API do Participa. Quem não conhece, a API é uma forma de você poder acessar as informações e as funcionalidades, as funções da plataforma, sem precisar criar as coisas e estar atuando dentro dela. Graças a esse fortalecimento da API, nós temos hoje 2 aplicativos externos ao Participa em desenvolvimento, né, o aplicativo do Dialoga Brasil, que é para participação em programas de governo, que ainda não foi lançado, e o aplicativo da Conferência de Juventude, que o Henrique vai falar um pouquinho sobre isso. Estamos desenvolvendo fora, né, lendo da API da plataforma. Outra vantagem dessa forma que a gente trabalha é que nós temos uma espécie de um consórcio de desenvolvimento que envolve a Universidade de Brasília, especialmente o campus do Gama, que utiliza tanto o Nosfero como tecnologia de rede social lá no campus, como utiliza forma, né, os estudantes ali, a partir eles têm um laboratório de software livre, forma os estudantes do curso de engenharia de software na tecnologia, para que eles tenham, né, o estudante de engenharia de software, ele começa a atuar lá no laboratório e ele começa a ter contato com a lógica de desenvolvimento de software livre, com licença, com bug tracker, Git, com todas essas lógicas de desenvolvimento colaborativo, e também no relacionamento com comunidades de desenvolvimento, né, faz código meia boca, manda para o committer, recebe de volta pedindo para melhorar, e vai nessa relação aprimorando não só a sua capacidade técnica, mas principalmente a noção de como que é atuar num ambiente de colaboração. Quando sai ali do laboratório, já sai com esse DNA, com essa mosquinha mordida aí de como é mais legal, mais divertido, como você cresce mais trabalhando em colaboração com desenvolvedores do Brasil todo e do mundo, e aí, né, já fica mais resolvida essa questão de atuar no mundo do software livre. Esse laboratório, que é gerido pelo professor Paulo Meirelles, muitos de vocês conhecem, eles fizeram mais de 40 contribuições no código do Participa. Então, isso foi... E essas contribuições eram projetos tocados ali pelos alunos, e hoje eles atuam bastante na versão do Nosfero que está ativa no portal de software público. Isso só foi possível porque desde que nós colocamos o Nosfero no ar, no Participa, nós temos um repositório público onde a gente gerencia, inclusive, as nossas tarefas de desenvolvimento. Quando nós vamos decidir o que vai ser desenvolvido na próxima sprint, na próxima
rodada de desenvolvimento do Participa, a gente faz essa discussão toda em aberto. E, às vezes, inclusive, entra algumas pessoas de fora, que são ligadas à comunidade, e dão uns pitacos lá, ajuda a gente a priorizar, trazem outras ideias, e ajuda a gente a tomar essa decisão do que nós vamos desenvolver em termos de tecnologia. Isso só é possível graças a gente ter tá usando, né, uma forma de trabalho baseada no código aberto. Também é importante, esse consórcio é possível também fazer relação com outras iniciativas da sociedade civil, porque à medida que nós estamos trabalhando com uma plataforma de código aberto, a gente pode estabelecer que qualquer plataforma de participação social que queira dialogar com a experiência do Participa, esteja trabalhando nos mesmos termos, esteja trabalhando com código aberto, com desenvolvimento aberto, para manter esse processo de colaboração entre as plataformas, um processo vivo, né? E aí eu acho que, para além dessas questões mais pragmáticas, né, de porque, quer dizer, como a gente conseguiu fazer coisas rápido, como é que a gente conseguiu inovar mais rápido a partir de estar usando tecnologia livre na plataforma, eu acho que tem uma questão aí que é a questão mesmo de princípios, né? Não, assim como, né, a gente não tem como ter democracia sem direitos, né? E o direito ao acesso ao código desenvolvido, principalmente código desenvolvido com recursos públicos, é um direito fundamental que a gente tem que defender. Então, fazer experiências de democracia, né, na rede, democracia digital, chamemos como for, sem utilizar plataformas em que essa inteligência está disponível, né, é uma coisa complicada. Principalmente se a gente começa a analisar a importância que está se adquirindo os algoritmos, né, nas decisões que a gente toma nessas plataformas. Hoje mesmo de manhã nós fizemos uma dinâmica lá no Laboratório Vivo em que a gente simulou o algoritmo do Facebook e nós conseguimos simular a bolha. Então, lá na nossa dinâmica, aquela bolha, a ideia de que quem pensa de um jeito só recebe propostas, né, e valoriza as propostas da forma, alinhadas com a forma que pensa, aconteceu ali na hora. Quer dizer, a importância de a gente, quando propõe o próprio Pairwise, né, que é uma metodologia de priorização de ideias e tal. Ali está disponível o algoritmo, está disponível o estudo do algoritmo, então ele é auditável, as pessoas podem ler, estudar, questionar, melhorar. Então as decisões estão sendo tomadas a partir daquela ferramenta de participação social, elas são tomadas através desses algoritmos, os algoritmos têm que ser abertos, públicos, e então essa é uma importância fundamental. E também não tem democracia sem colaboração, né? A gente está construindo aí um momento, inclusive, de crise das instituições, toda essa questão maior dos limites que nós estamos chegando, a forma de fazer política. Essas inovações de como se relacionar, fazer política na sociedade, vão vir de experiências de colaboração trazidas pelas novas tecnologias, pelas tecnologias de informação e comunicação. Então, não tem como a gente ter iniciativas de participação e democracia que não façam, que não invistam e não estejam alinhadas com esse processo de colaboração aberta. Então, não dá para fazer democracia sem isso, sem fazer juntos, sem essa facilidade de estudar e multiplicar a tecnologia. Eu acho fundamental, né? Nós temos aí, nós desenvolvemos dessa forma, temos esse alinhamento com o princípio de fazer as coisas de forma aberta em software livre, mas é fundamental, e a gente já está pensando nisso e tomando algumas ações, de incluir na nossa estratégia também a animação, né, o fomento, a animação de como outras redes podem contribuir nas tecnologias que a gente está construindo. Nós estamos criando, agora nesse momento, um piloto com o Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão está usando na nuvem a tecnologia do Participa para fazer o debate do plano plurianual e para depois construir o portal de participação deles em cima. E como contrapartida para esse acesso que o Maranhão está fazendo às tecnologias, é que ele crie um laboratório, uma autonomia local no Estado,
para gerir, dominar tecnicamente essas tecnologias e contribuir com o desenvolvimento. Então, tudo que o Maranhão precisar desenvolver em cima da plataforma, ele tem condição de fazer lá um vídeo aí, né? Tem condição de fazer lá no Maranhão, gerar esse conhecimento, multiplicar esse conhecimento ali, criar uma independência e fortalecer a comunidade em torno da tecnologia da plataforma. Cada novo usuário, vamos chamar assim, que adota a plataforma e que a gente consegue estabelecer com essa contrapartida a criação do laboratório, você aumenta a possibilidade de formação dessa comunidade de colaboração em torno da tecnologia. Não dá para fazer isso sem utilização de software livre e tecnologias livres. Então, acho que um pouco essa a mensagem do quando é fundamental e intrínseco, qualquer experiência dessa, utilize software livre e tecnologias livres. Valeu, Pop. Agora nós vamos para a última experiência, voltando de novo para uma iniciativa de sociedade civil. Para finalizar e dando um gancho aqui, eu acho que é muito legal se a gente pensar em alguns anos a gente não conseguiria ter tantas diversidades de experiências de governo e de sociedade civil. E a gente vai falar de uma que é muito importante também, que é a sociedade democrática, e o Henrique vai falar sobre a gente um pouco como é essa experiência e como o software livre ajudou a construir o Cidade Democrática. Boa tarde. Sou Henrique Parra Filho, de Jundiaí. Trabalho no Instituto Cidade Democrática. É um software livre para fortalecer a democracia no Brasil, né? Ao mesmo tempo que é um software livre, é uma metodologia livre. O processo de trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses anos nos territórios, a gente já atuou em 16 cidades nos últimos 4 anos, e a gente envolveu no que a gente chama de concursos de ideias 9.700 pessoas, né, diretamente. Concursos de ideias para ouvir os participantes, ouvir os moradores dessas comunidades, receber propostas. Então, primeiro, a gente trabalha com 3 degraus, né? O primeiro degrau é o momento em que todo mundo tem a possibilidade de produzir conteúdo. Na verdade, esse conteúdo são propostas, são ideias para a melhoria daquele lugar. A partir do momento que eles podem produzir essas ideias, seja em oficinas sem uso de tecnologia digital, e aí a gente usa o software livre como gestão do conhecimento, seja diretamente na ferramenta digital, com acesso à internet, a gente passa para um segundo degrau. O segundo degrau é construção de conteúdos compartilhados. Aí a gente vem de interação, os participantes interagirem em torno das ideias. Como fazer isso no ambiente digital, no software livre? Por meio de comentários, apoios e seguidores. Eu posso apoiar, posso comentar e posso seguir outras propostas. Com base nos meus comentários, os autores podem melhorar, editar as suas propostas. Depois, tem um momento de priorização, né? Todo mundo vai apoiando, e tem uma fase de união, em que propostas parecidas, se os seus autores quiserem, podem se unir. Todo esse processo a gente faz também nas comunidades e com as pessoas que não têm internet ou ferramenta digital. Então, nas oficinas, a gente vai fazer o mesmo processo. O processo de formulação compartilhada, construção desse texto junto com comentários, depois a priorização coletiva. De um grupo assim, a gente tira 2, 3 prioridades, são propostas comuns, e depois união, quando as propostas são parecidas e têm potencial de se unir. O terceiro degrau que a gente tenta chegar é de ação coletiva. A partir do momento, então, que todo mundo pode opinar, colocar suas ideias e construir propostas comuns, como que esses grupos agora existentes, as pessoas que se reconhecem, têm uma identidade comum e uma visão compartilhada, passam a agir de forma autônoma, cobrando, fiscalizando, contribuindo e ajudando o poder público ou empresas. Já que em muitos lugares do Brasil as empresas são mais importantes e centrais naqueles territórios do que muitas vezes o poder público. Geralmente em cidade pequena, que tem grandes plantas de grandes investimentos, siderurgia, siderúrgicas, petroquímicas, empresas de papel e celulose. A gente tem vários casos desses, né? Então também é importante pensar em poder público e em empresas também, porque
em vários lugares eles são vitais para o desenvolvimento territorial. Aí eu falei, a gente é software livre, a gente é tecnologia tanto digital quanto social, nossa metodologia é aberta. Por quê? Porque a gente acredita muito, né, nossa visão, nosso princípio é de conhecimento livre. E aí, então, já fiz minha apresentação rapidinha do que é o Cidade Democrática. Quem quiser conhecer mais é cidadedemocratica.org.br, dos concursos de ideia. Mas o que eu quero trazer mesmo são algumas provocações que nos motivam, né, nesses anos de trabalho e que eu queria compartilhar com vocês. Quase todas a gente não chegou numa resposta ainda, mas a gente tem perseguido aí com bastante entusiasmo. A gente não acredita na democracia sem software livre. Não existe para a gente. Por outro lado, para a gente o software livre ele é insuficiente para promover a democracia. Porque sem software livre, a gente não vai romper uma dificuldade, uma barreira, uma separação que é entre a gente deter as ferramentas, os meios de produção de política. Porque, de fato, a gente não tem. A gente criou ferramentas de representação. São os representantes, são as instituições representativas. Eles detêm as ferramentas de produção da política. E é por isso que a gente cresceu, nasceu, foi criado, cresceu e se acostumou a ser consumidor de política. A não ser de 2 em 2 anos, que a gente tem um breve lampejo, uma possibilidade de interferir. Mas a gente, infelizmente, não percebeu como essa democracia, ao mesmo tempo em que as nossas relações de consumo, as nossas relações materiais estimulam cada vez mais o consumo e o individualismo, nos colocaram num beco sem saída. De tal forma que se a gente não conseguir construir uma forma de que as pessoas detenham os meios de produção da política, não adianta a gente vir com um monte de badulaque tecnológico, com um monte de ferramenta nova, que pelos algoritmos, pelos códigos, mantém a posição de consumidor. Absolutamente. E pior. Pior por quê? Porque, pelo menos, a gente ficou 1 século e meio tentando identificar formas e hackeando o processo de representação. E a gente criou regras em alguns países mais justas do que do Brasil, mas mesmo no Brasil com alguma justiça. Ou vocês acham que no mercado tecnológico a gente consegue produzir ascensão e permeabilidade como a gente conseguiu em alguns momentos democráticos do Brasil, em que pessoas muito pobres do interior do Acre, do Pernambuco, de vários estados conseguiram emergir e ter protagonismo político? A gente está conseguindo fazer isso hoje? Não tanto. Então, se a gente não tiver software livre, não tem jeito. A gente vai criar uma nova geração mais consumidora ainda, mas que agora é mediada, sua atuação política é mediada por ferramentas que são menos perceptíveis do que as ferramentas anteriores. A gente sabe que a gente não gosta de política, a gente sabe onde a gente joga pedra. Agora não, vem uma ferramenta dizendo que tudo vai ser direto, tudo vai ser mais fácil, eu vou conseguir me expressar diretamente, e a gente nem vê as formas de mediação que estão escondidas ali. Beleza, mas por que o software livre é insuficiente? Porque sem que ele venha acompanhado de dados abertos e de desenho participativo, a gente também não consegue propor uma democracia com base nos princípios da liberdade que a gente busca. E aí eu falo com muita tranquilidade de quem não tem propriedade para discutir software livre, para programar, quem não tem protagonismo como desenvolvedor ou programador, de que a gente tem aí muitos coletivos, muitas pessoas descobrindo na pele e na prática como construir a democracia, como interferir, como participar, como incidir, como construir transparência. Ações no território, ações na prática, metodologias, são métodos vivos. E que eles não vão programar isso como software. Hoje, a gente tem ainda muita gente que não vai conseguir virar programador, virar produtor de software. Agora, esses saberes tradicionais, saberes locais,
são as melhores inspirações possíveis para a gente desenhar software. Então, se não vier acompanhado de um desenho participativo, de raiz, radical, também não vejo como a gente vai conseguir. Acho que vamos nos afastar muito. Vamos jogar fora saberes muito importantes, né? De construção de consenso, de habilidades de construir convergência. E aí, esse é um ponto importante para mim. Se também o software livre, os dados abertos e o desenho participativo não vierem com uma profunda convicção de que a democracia não convive bem com o individualismo e com o consumismo, não convive bem, não suporta o individualismo e o consumismo, a gente não vai produzir os softwares corretos, a gente não vai produzir a tecnologia correta. Porque, embora seja incrível e eu adore, a gente estimular ferramentas digitais que nos mantêm como consumidores da nossa cidade, consumidores da política, em que a gente vai só fotografar, só apontar problemas, só mostrar, e aí a gente só aproveita os potenciais da inteligência coletiva para ter Big Data, nos mantém numa chave de individualismo e de consumir a política. E aí a gente vem estimulando, qual que é o impacto social disso? Pessoas cada vez mais desconfortáveis com a realidade das cidades, a partir da sua vivência individual daquele território. Do meu caminho de casa para o trabalho, os problemas que me afetam são os problemas que são prioritários. A gente não está conseguindo construir, então, tecnologias que estimulem habilidades, um pensamento político, de construção de convergência, de priorização, de entender os problemas, de como eles afetam de formas diferentes, pessoas diferentes, e que talvez, na verdade, em grande parte dos casos, a melhor solução não é a solução racional do meu ponto de vista individual. Como esse problema me afeta, qual é a melhor forma de resolver para que não me afete. Então, fechando a provocação, para mim e para nós no Cidade, e por isso que a gente abriu o código, abriu nossa tecnologia. Com isso, a gente fez até um rascunho de ontologia da participação social. E aí a gente ficou muito feliz quando o Participa leu isso e, no seu desenvolvimento, considerou, olhou como algo existente. E agora a gente está muito feliz quando a gente percebe que, na Conferência de Juventude, também leram o nosso código para entender como que o aplicativo da conferência pode aproveitar algumas coisas que deram certo no nosso código, e esse desenvolvimento já está rolando. E, ao mesmo tempo, aproveitando a nossa metodologia, né, nosso método que a gente descreveu ali e mostrou os casos práticos nesses territórios, para também bolar a tecnologia social que vai estar por trás da conferência. Então, todos aqui falaram muito bem disso, né, de como os ganhos em termos de colaboração acontecem. O que eu queria trazer de novo, não vamos pensar em software livre sem pensar nos dados abertos e pensar no desenho participativo. E não vamos pensar, sem esquecer de que, tão importante quanto o código digital, é importante a metodologia, o impacto social que a gente está pensando com isso. E aí, se a gente quer fortalecer mesmo a democracia, a gente não pode cair na tentação e numa agenda que é muito pouco brasileira, de que a gente tem que estimular a inteligência coletiva para ter só a Big Data, para ter só um monte de gente colocando a sua opinião individual. Não. A gente precisa construir espaços de troca, de construção de convergência, de construção de consenso. A gente precisa ter isso, essa alma nos nossos códigos. Porque, de novo, a democracia não se dá bem com o individualismo, de jeito nenhum. E não se dá bem com o consumismo, de jeito nenhum. Obrigado. Obrigado, Henrique. Então, eu queria que a gente, não sei se passar diretamente se alguém tem alguma pergunta, fazer uma rodada já de a gente fazer um blocão para que a gente possa voltar, e aí o Marco vai até ter uns minutinhos de novo para complementar o seu anúncio, e claro, as outras pessoas também que quiserem fechar. Então, alguém tem alguma pergunta? Ou no Macadu tem alguma pergunta? Então temos uma pergunta ali. Pode ser, sim. É que talvez não tenha chegado, não tem nada
Eu não lembro exatamente como eu escrevi, gente. Eu queria perguntar se vocês estão satisfeitos com... Olha lá, pronto, show! Vou ler sua pergunta. Se nós estamos satisfeitos com a participação das pessoas, e se a porcentagem de participantes é satisfatória, e se as pessoas conseguem usar as ferramentas. Quem não usa, por que não usa? As outras eu acho que não são para nós, né? Acredito que não seja. Acho que não. O IPv6 não é a pauta aqui. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Bruno, sou do HackLab, lá de São Paulo. Tinha parceiro do Instituto TIM em desenvolvimento do mapas culturais e de outras ferramentas. Queria só comentar a importância dessas iniciativas de inovação usando software livre, e que eu acho que licenciar essas ferramentas de participação e nessas experiências como software livre é essencial para os governos adotarem e para ter sucesso também na elaboração, né? Então, no caso do Mapas Culturais, a gente optou por uma licença livre, e apesar de o Instituto TIM ter viabilizado isso, isso foi fruto de uma discussão que extrapolou o Instituto TIM, de como fazer uma ferramenta colaborativa, que as pessoas pudessem participar, e que, ao mesmo tempo, o gestor pudesse ter informações ali. Então, como a Lívia falou, ele usa hoje toda a taxonomia do Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais, e, ao mesmo tempo, a pessoa pode ir lá e ter ali o seu portfólio, cadastrar os seus eventos e tudo mais. Então, fazer isso em software livre é essencial para que os governos possam olhar e possam adotar essas ferramentas, né? E saber que isso, poder olhar o código, é essencial para os governos terem autonomia e terem tranquilidade, um pouco também nisso que o companheiro abordou, desculpa, eu esqueci o nome, que o Henrique abordou, de você também saber, eu cadastro todos os meus dados lá, e como que o governo vai lidar com isso? O que ele vai fazer com os eventos, com as minhas informações? Então, esse aspecto de licenciar numa licença livre é essencial nesse movimento e nessas iniciativas que a gente vê hoje aqui de governo, de transparência, de participação. Eu não vejo outro caminho que não seja através do software livre, do software aberto, auditável, e que não gere dependência e que não gere nenhum tipo de dependência mesmo dos governos e da sociedade civil aí com as ferramentas. Valeu. Bom, gente, eu queria, de repente, fazer uma rodada final, lembrando que temos, no máximo, 1 minuto e meio cada um, mas passar primeiro para o Amarelo, então, complementar o que ele tinha para dizer de muito importante aqui, que eu sei o que é, né? Mas acho que você tem que dizer mesmo, porque é uma oportunidade para todos que estão aqui e nos assistindo. Agradecer também a todos que quiseram, que vieram aqui nos ver, mas também a mesa que aceitaram o convite. Eu tenho uma palestra logo em seguida, então já quero dizer que talvez eu tenha que me ausentar ainda antes do final da palestra, mas o Pop fica aí com a incumbência de encerrar essa mesa aí, Pop. Vai estar com você. Então, Marco, tentando responder as perguntas e comentários, e em 2 minutos fecha aí e vamos seguindo. O mágico aqui é você, Fuxu. Eu vou, acho que me ater a pergunta que você coloca, se a gente está satisfeito ou não com essa participação. E tem um ponto que eu queria ter falado no começo da fala, que eu vejo 4 desafios aí para avançar na democracia participativa. É o engajamento para a participação, o método dessa participação, então como aproximar a participação dos usuários, criar novas formas mais fáceis, interativas e interessantes para a participação. Tem até uma companheira nossa, a Drica Veloso, que está lá no MINC, que ela sempre fala de uma ideia muito legal de usar o Ginga, que é um middleware que está embutido nas novas TVs digitais,
E para, por exemplo, fazer consulta pública pelo controle remoto, as pessoas poderem ligar a TV e ligar. O próprio Pairwise é uma forma que também simplifica e dá mais corpo às formas de interação. É diferente, né, do que você ter que escrever um texto de colaboração. Então, e eu acho também é uma questão de desafio de método, é como integrar essas relações offline e online, ou seja, conferências. Como é que a gente traz a tecnologia para dentro das conferências e torna aquela conferência mais atraente, mais interessante de participar. E o último desafio político, né? Como é que a gente constrói métodos de vinculação dessas decisões? Então, a gente tem mecanismos de participação, mas que garante que as decisões tomadas pelas pessoas nesses instrumentos participativos vão ter uma incidência no poder público. O orçamento participativo, acho que é o melhor exemplo de construção de política participativa que tem vínculo legal. Então, você tem ali uma dotação, uma parte do orçamento que é legalmente garantido, que vai ser definido por instrumentos de participação. Mas, se a gente não tem esses instrumentos legais, como é que a gente cria instrumentos para influenciar esse poder público, os gestores públicos e políticas públicas, ou mesmo a política legislativa dentro do Congresso? Eu acho muito que tem a ver com fluxo de informação, consolidação de informação e essa informação sendo útil para o gestor, ou, se não, que pressione o gestor para verificar que aquilo tem validade e que ele deve implementar. Aí, voltando para a tua pergunta, não. Pelo menos lá no Ministério da Justiça, a gente, quando começou o debate do público do Marco Civil da Internet, o nosso secretário tinha uma determinação muito clara. A gente não tem que só atingir o corpo, os especialistas em internet nesse debate. A gente tem que levar esse debate para a sociedade, levar para a sociedade, para o usuário que está lá na ponta acessando a internet. Um usuário comum que muitas vezes não tem o debate técnico apurado, mas ele tem que entender que as definições dentro do Marco Civil da Internet influenciam também ele. E é isso, a gente fez um trabalho muito interessante de comunicação, tentando traduzir esses conceitos técnicos e colocar isso de forma mais clara para que as pessoas pudessem engajar em participar. A gente teve um aumento significativo, só que não tem ninguém no computador para abrir a apresentação que eu tinha ali. Mas eu queria demonstrar em gráficos rapidamente, assim, da participação de 2009 e a participação de 2015. Então, a gente teve um salto de participação, mas ainda é muito pouco. Então, se em 2009 a gente teve 686 participantes, de 2015 a gente teve 1.500 participantes. O que são 1.500 participantes num universo gigantesco que, se a gente só se restringir à população brasileira de 200 milhões, é muito pequeno. Exato. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, como eu coloquei ali, elencando esses três, que eu acho que eles estão interconectados, né? Porque um influencia o outro. Se você tem mais possibilidade de incisão na gestão, na política pública, obviamente o engajamento vai ser maior, assim como se você tem um método que facilita aquela ação, o engajamento também pode ser maior, assim como o entendimento do gestor pode ser mais compreensível para ele e aí influenciar na política. Então, eu acho que esses três desafios que a gente que eu acabei colocando ponto aí para a participação são uma questão. Para concluir, eu acho que um desafio imediato, e eu queria chamar e convidar, a integração dessas diversas ferramentas de participação. Não precisa, porque senão vai tomar muito tempo. Depois, se alguém quiser, a gente pode ver ali depois. Mas eu acho que o desafio imediato que a gente tem aqui, e a gente pensando que somos várias pessoas puxando esse debate, é integrar justamente essas ferramentas. E aí eu queria convidar para o Laboratório Vivo amanhã, lá no estande do Ministério das Comunicações, que vai ter uma atividade chamada Pensando Fora da Caixinha, tentando perceber as pontes que unem essas ferramentas numa atividade mais lúdica, mais interativa, inovando nesse método, né, de pensar essas coisas, não essa coisa técnica, às vezes maçante. Então, eu queria convidar todo mundo amanhã, às 9, né, Pop? Pop, às 9 amanhã, né? 9 horas da manhã, que tem que acordar cedo. Obrigado. Queria agradecer o espaço, excelente mesa, e agradecer a todos que estiveram até agora. 10 horas, amanhã. Para fechar mesmo, quem tiver interesse no edital de participação, ou seja, desenvolvedores, hackers que queiram desenvolver em software livre, sendo remunerados, editais pensandodireito.mj.gov.br. Tem lá os links, são 7 editais ao todo, 4 só de desenvolvimento. Obrigado.
Bom, 30 segundos. Em relação à participação, eu acredito que os números ainda estão muito aquém do que a gente gostaria que eles fossem. Depende muito do assunto, então tem assuntos que têm um engajamento maior, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim, teve um número bem expressivo de participações, mas como você mesmo disse, né, assim, é um número ínfimo comparado com a população brasileira, então poderia ser muito maior. A maior dificuldade em relação a isso é a divulgação. Agora, eu queria deixar aqui também, eu concordo com a questão da integração das ferramentas que o Marco deixou, e eu acho que realmente software livre é o caminho para essas ferramentas, né? E, sobretudo, integrando elas. Então, login cidadão, acho que está tudo muito relacionado aí. Então, sim, acho que não tem como não concordar aqui, né? Então, no mais é isso. Também só para concordando, né, que realmente está bem aquém a participação do cidadão, e eu acho que a gente tem que trabalhar mais trazer o cidadão para definir junto o que ele precisa. Eu acho que isso ainda está faltando, e a gente aqui não está fazendo muito disso, para trazer, para definir serviços e criar mais coisas que sejam para o cidadão, para que ele utilize mais. Embora a gente saiba que tem o problema da tecnologia, do acesso à internet, tudo isso existe, mas não é por isso que a gente vai deixar de trabalhar. A gente tem que começar a fazer agora, para depois atingir mais gente. Isso. E eu queria agradecer a participação de todos aqui. Obrigada. Bom, do Mapas, eu acho que a gente tem a instalação de São Paulo, que eu mostrei aqui, tem uma maior participação, e não é por acaso, porque a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo ela tem muito esforço e vontade política no projeto de que ele seja a ferramenta de gestão da cultura do município. Então, tem uma série de estratégias de implantação, e aí inclui, por exemplo, realizar editais da Secretaria só pelo Mapas Culturais, ou a formação de equipes de funcionários públicos de equipamentos, de todos os equipamentos da cidade, para que eles saibam utilizar mapas culturais. Então, essas estratégias de implantação vão gerando mais engajamento, mais articulação em torno disso. E isso é um esforço e aí dentro de compartilhar o conhecimento, enfim, no encontro que a gente fez em Fortaleza, uma das demandas dessa rede que está implantando, né, dos outros parceiros, é para que essas estratégias de implantação elas sejam compartilhadas, né? E aí a gente até tem uma lista do Mapas Culturais que foi criada, que é mapas-culturais@googlegroups.com. E aí a ideia é que a gente comece a trabalhar nessa comunicação, nessa troca de informação mais horizontal. O que ainda também é um esforço que a gente tem, porque ela ainda é uma lista pouco movimentada. Mas essas estratégias acho que é super importante como dentro da metodologia de implantação. E aí também queria encerrar falando que amanhã tem um encontro do Mapas Culturais, que é às 14 mesmo, Léo? Então amanhã tem um encontro do Mapas Culturais aqui para conversar sobre a ferramenta no stand do MINC, às 14 horas. E agradecendo também, e agradecer ao Bruno também, que fez o complemento, porque foi super importante. Obrigada. Faconte, seguinte, então, tem que ter muito mais participação. A participação tinha que ser um pluginzinho que tivesse espalhado em todos os lugares, as pessoas não precisassem nem saber do Participa para participar. São muito mais, muito mais. Então, demos só o primeiro passo de polegar. Obrigado, gente. Eu vou na linha do pop, muito mais, mas aí complemento. Acho que a nossa unidade de análise não vai mais ser a audiência. Assim, eu tenho dúvidas para que serve a audiência, sabe? A gente olhar, na verdade, assim, quantas pessoas participaram, tentando imaginar que tem um número olhando para a população brasileira que vai contentar. Acho que talvez, se a gente fizer um mapeamento do ecossistema brasileiro que discute medidas anticorrupção, discute controle social, talvez 1.500 seja um número expressivo, entende? Então, numa linha de que a gente está construindo experiências fragmentadas de participação que são voltadas para temas e para ecossistemas que existem, né? Por exemplo, se a gente fizer numa cidade, pode ser que a gente envolva aí 1.000 pessoas e tenha propostas com 15, 30 apoios, mas isso tem um impacto social significativo, de fortalecimento de tecido. Então, claro que se a ferramenta for necessária para tomada de decisões gerais,
como é a construção de uma política pública geral, a gente acaba indo para uma unidade de análise mais majoritária, né? Um pouco trazendo uma outra provocação aí. Obrigado, gente. O nosso tempo está super esgotado, mas eu agradeço a presença de todos aí. Até mais.